Graça e paz, querido, da parte do nosso Deus. Nós queremos louvar ao Senhor pela Tua presença hoje, nessa transmissão da nossa lição de número 12, quando nós vamos estar falando sobre preconceitos e tradições. É muito importante que nós estejamos atentos, porque há assuntos relacionados à nossa vida, à igreja brasileira, a igreja do século XXI, que se enquadram perfeitamente dentro de alguns episódios relatados no livro de Atos, em relação à igreja primitiva. Nós vamos estar orando nesse momento e eu convido a você a curvar a tua cabeça e engrandecer o nosso Deus. Muito obrigado, Pai, pela tua presença em nosso meio. Você com o teu povo, a tua igreja, mais uma vez queremos te adorar, te exaltar, porque o Senhor é grande e poderoso para agir e para manifestar o teu grande poder no meio do teu povo. Ser com cada um dos alunos, toma nas tuas mãos, Pai, cada um dos teus filhos, teus servos que estão ao alcance, Pai, dessa transmissão, que a tua boa mão possa nos conduzir, que o teu Espírito Santo seja aquele que vai nos ensinar e que a tua presença, Pai, se manifeste inteiramente em nossos corações e que nos torne sensível, Pai, ao conhecimento da tua verdade. Poderosamente pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor entre com providência na vida daqueles que se encontram desviados do teu caminho e que esta palavra venha encontrar morada nos seus corações e que eles venham, meu Pai amado, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, dobrar seus joelhos diante do teu poder, em nome de Jesus. Pois bem, então você que está nos acompanhando, vamos estar fazendo a leitura no texto de Atos, capítulo 11. O nosso estudo está baseado no livro de Atos, capítulo 11, versículo 1 até o 18. Vou ler apenas até o versículo de número 9, para que você compreenda. Então diz assim: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Então Pedro passou a fazer uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quádrupes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes e de novo tudo se recolheu para o céu. Versículo 10. Então está aqui a base dessa nossa discussão, nessa instrução bíblica de hoje, falando sobre as tradições e o preconceito. Na nossa revista, o autor ele introduz assim: Deus havia aberto as portas aos gentios. Paulo instruía-os na verdade de Deus e discipulava-os para que eles também difundissem a mensagem da cruz. Podemos pensar em tantas aventuras da fé cristã que não se realizaram por causa de palavras que pareciam tão sábias e que, no entanto, eram cheias de desânimos e negativismo. A lição de hoje trata-se de um desses assuntos cruciais. O estudo de hoje revela um momento decisivo quando os gentios foram aceitos como cristãos sem terem que submeter às leis do judaísmo. Então, dentro do nosso contexto, nós temos aqui, a gente já havíamos dado outros estudos anteriores dentro do livro de Atos, que vai trazer à tona esse contexto de uma igreja que nasce, implantada ali em Jerusalém. Deus a habilita, a capacita ali no Pentecoste, o Espírito Santo de Deus desce sobre aquele povo, sobre aqueles discípulos que estavam esperando de uma forma perseverante, e nós vemos um crescimento da igreja exponencial agora no meio dos gentios.
houve ali a perseguição, capítulo 7, né? Estevão é morto, todo o povo se espalha, poucos permanecem em Jerusalém, mas ali tinha a mão do Senhor produzindo neles o efeito da ordem do Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, e Atos capítulo 1, versículo 8, que vai dizer que vós sereis minha testemunha tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Então ali no capítulo 7, no capítulo 8, nós temos aí a morte, né, do Estevão e de tantos outros homens, do qual a Bíblia não relata, mas nós sabemos que muitos morreram ali naquela época. Mas no capítulo 8 vai afirmar que, independente disso, a palavra de Deus continuou seguindo, sendo pregada por aqueles que saíram de Jerusalém e foram até as outras terras mais distantes. Então, mesmo diante das perseguições e das lutas, eles não desistiram. Nós estudamos na última lição, capítulo número 11 da nossa revista, falando a respeito de Pedro, que se encontrava preso, né, com as suas cadeias, e a igreja orava por ele, e de repente Pedro é liberto, né, o Senhor envia um anjo, que faz ali, opera uma grande maravilha, e ele sai da cadeia pela porta da frente. E nós observamos que a oração daquela igreja era que, independente das lutas, das perseguições, eles queriam ser encorajados, eles queriam ser ousados na pregação da palavra. E nós temos isso como resposta. Nós falamos na aula anterior que a oração coletiva ela tem esse poder. Não é uma oração egoísta, não é uma oração individualista, é uma oração de fé visando o reino de Deus. Tudo é para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Então a oração daquela igreja era que eles avançassem no campo, é que Deus desse a eles ousadia e intrepidez para que esse evangelho não ficasse contido somente entre aquelas quatro paredes. Esse é um desejo que Deus quer para mim e para você nesse dia, como igreja do Senhor na face da terra no século 21. Que nós não fiquemos presos, né, somente aqui na nossa comunidade, mas que nós tenhamos a coragem, a ousadia de pedir ao Senhor, nos conceda a oportunidade de falar do seu amor para todos. Para todos. E aqui está o resultado. Deus expande esse evangelho, Deus mostra o seu poder diante da oração que foi feita por aquelas pessoas, Deus responde à oração, mas agora eles estão submetidos a uma situação de constrangimento. É um problema. Graças a Deus, querido, que nós vivemos uma religião, e quando eu falo religião, eu falo dentro do termo original do grego, que quer dizer religar, do latim religare, ou seja, religar a Deus. Nós, com o pecado do nosso pai adâmico, nós deixamos Deus, nós fomos desligados em Deus por causa do pecado que nos faz separação. Isaías 55. E agora a religião cristã, a religião verdadeira de Deus, nos religa através do sangue do Cordeiro. Então, a religião para nós é isso, é sermos religados. Nós estávamos desligados de Deus por causa do pecado e agora estamos ligados em Deus através do sangue do Cordeiro. E o cristianismo provoca justamente isso. Um novo ligamento nos insta, nos aborrece a tomar um comportamento que muda todo o nosso conceito de valor de vida. E isso a igreja estava experimentando. Observamos no texto que nós lemos que Pedro é questionado. Eram os cristãos conservadores no judaísmo que ainda estavam vivendo os rituais da antiga religião, cobrando de Pedro: tu sentaste com pecadores, comeste com eles? Que isso, Pedro? Você, apóstolo do Senhor, discípulo que andou com o mestre, você sentou com pecadores?
como se ali existisse superiores. Então o cristianismo, o verdadeiro cristão, a verdadeira igreja que somos nós, eu e você, nós vamos sermos confrontados pela palavra de Deus todas as vezes em que nós estivermos submetidos a tradições e a preconceitos que não salvam ninguém. Os nossos valores são os valores desse mundo. E quando nós passamos a conhecer a palavra de Deus, os nossos valores precisam ser os valores do céu, estabelecido e legislado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pela lei divina. Então Pedro, ele resolve se defender. Ele então abre a boca e começa a dizer em que sentido isso ocorreu e por qual forma ele resolveu mudar o rumo ou mudar os seus valores. Deus primeiro o preparou, através de uma visão, ele conta isso no versículo que nós lemos, para que quando chegasse aqueles homens que vieram à sua procura, ele não os negasse, ele não deixasse de falar da verdade de Deus. Agora eu gostaria de deixar aqui um adendo para os irmãos, um complemento, é que esta palavra já está revelada na Bíblia. Não vamos esperar que Deus nos mostre uma visão como a de Pedro nos dias de hoje para que nós possamos aceitar os outros. Isso já está revelado na palavra, não carecemos de mais nenhuma outra revelação, porque a própria Bíblia, ela nos revela isso. E às vezes nós estamos deixando de fazer a obra de Deus porque muitos querem ter revelações especiais e individuais. O Espírito Santo, quando ele se manifestou ali no dia do Pentecoste, ele se manifestou para a igreja. Todos os dons espirituais, eles são para servir a igreja. Eles não são dons para servir a mim e a você individualmente. Infelizmente, nos dias de hoje, nós temos pessoas que estão iludidas, com doutrinas que são falsas, achando que os dons são para si. Mas o apóstolo Paulo ele mesmo frisa que isso é para a edificação da igreja, para servir a igreja. Então a revelação da palavra de Deus já contida nesta mensagem é para a igreja também do século 21, a igreja do século que nós estamos, para a igreja brasileira. Então aqui Deus já revela na sua palavra que aquilo que ele purificou, nós não devemos ter como algo comum. E aqui está o problema da igreja. Nós vamos avançar aqui no nosso estudo, ponto 1, vai dizer assim: os gentios eram desprezados pelos judeus porque não seguiam o ritual da lei mosaica. Esse era o problema da igreja primitiva. A igreja avançou, agora ela estava presente fora do arraial de Jerusalém, chega até Samaria. Nós falamos em umas aulas anteriores que eram aqueles povos que eram hostilizados pelos judeus. Existia até atalhos, caminho para não romper as suas terras. E nós já falamos que Jesus Cristo foi o primeiro a quebrar esse preconceito quando ele fala com a mulher samaritana ali no poço de Sicar. Jesus ele é o exemplo, ele é o modelo. E essa igreja agora chega também até os confins da terra, mas existia um preconceito em função de uma tradição ritualística. Um ritual da lei mosaica que, através do sangue de Jesus Cristo, quando aquele véu se rasga, ele deixa de existir. E, infelizmente, existem muitas pessoas que ainda estão atrás do véu, da cortina que já foi rasgada. Infelizmente,
nós ainda não avançamos o suficiente porque nós estamos presos a preconceitos que não levam ninguém a lugar nenhum. Avançando aqui, nós temos: o gentil comiam alimentos julgados imundos pelos judeus, e quando escolhiam o próprio alimento, não matavam os animais seguindo os rituais judeus. Esse era o problema. Nós imaginamos que existem muitas pessoas que ainda não se chegaram até nós através da palavra, no seio da comunidade cristã em que nós estamos estabelecidos, por conta de costumes que nós consideramos como algo que propõe nos tornar santo, quando não é. A palavra de Deus vai dizer que 1 Pedro 1,16, assim, como está escrito na palavra: sede santos, como eu sou santo. Mas nós não devemos confundir jamais algumas restrições que Deus impôs ao seu povo ali na saída do Egito, no caminho do deserto, que eram muitas das vezes sanitárias, com o apelo que Deus fez para a sua santidade, que os tornava diferente dos povos ao redor deles. Aquilo que os identificava como um povo santo. Só para nós entendermos, é que nós estamos falando que essas restrições sanitárias visavam o bom desempenho e a normalidade da caminhada do povo naquele deserto. Nós sabemos muito bem, como bom brasileiro, que existem alguns alimentos que nós gostamos muito, que são bons de comer, é uma delícia no nosso prato, mas que, no entanto, nos causa algum desconforto após a sua ingestão, dependendo da maneira como nós o ingerimos. A feijoada, o tutu, a vaquejada, o mocotó, a dobradinha, baião de dois, são exemplos de alimento que na nossa cultura, que no nosso costume, nós comemos. Eu sei que existem algumas pessoas que não gostam, mas a maioria do brasileiro gosta. E o que ocorre? Comer um prato desse, querido, ou às vezes até 2, há alguns que aguentam 3. E agora pega um sol de meio-dia para andar quilômetros no deserto, com bagagem nas costas. Será que a gente aguentaríamos? Será que nós aguentaríamos? O nosso Deus, na sua sabedoria, na sua onisciência, conhecedor do que vai acontecer na frente, propôs a esse povo algo salutar. A sua higiene sanitária era importantíssimo para que eles pudessem ser um povo, digamos assim, preparado para a caminhada, porque não havia tempo a perder, porque diante deles estava a terra prometida. O alimento físico ali requeria deles a obediência para que nenhum deles ficasse para trás. Eram como verdadeiros soldados com uma alimentação balanceada, preparada pelas nutricionistas, para que eles tivessem uma jornada sadia e eficiente, longe dos banheiros, longe de qualquer outra coisa que pudesse atrasar a caminhada do povo no deserto. E havia crianças. Imagina as criançadas padecendo de uma alimentação que deixou lá o organismo um pouco mais desajeitado. E fora os outros tipos de doença provocada pelo modo inadequado da preparação desse alimento em pleno deserto, com nenhum
tipo de água adequado para que eles pudessem fazer, né, a preparação desse alimento. Vamos saindo disso daqui, nós podemos entender que esses são costumes judaicos, ou costumes daquela época, em função da jornada que eles tinham pela frente. Mas não podemos dizer que isso se trata de uma característica própria para que eles se tornassem filhos de Deus, como não é a nossa, como não é do povo de Deus. E isso estava provocando na igreja primitiva um desastre, porque o povo gentil queria se tornar cristão autêntico, no entanto eles eram rejeitados quando eles chegavam no templo, porque eram vistos diferente, porque comiam diferente, porque se vestiam talvez diferente. Mas o que nos faz cristão e diferente nesse mundo, como Jesus Cristo disse que nós deveríamos ser sal e luz dessa terra, é que a palavra está contida em nós. E esta palavra faz com que nós aceitemos a multiforma de pessoas que existem no mundo, porque a palavra de Deus vai dizer lá em 1 Pedro o seguinte: servis uns aos outros de acordo e com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. A palavra aqui é administrar, o dom que Deus deu a cada um, para servir aos demais, para servir a igreja, para servir aos irmãos. Jesus Cristo, ele lá no livro de Lucas, capítulo número 10, versículo 25, ele diz assim, né? A palavra de Deus diz assim: e eis que certo homem intérprete da lei, ou seja, aquele que conhecia a letra da palavra de Deus, mas não a sua essência, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está aqui a resposta. A partir do versículo 28 até o 37, nós temos a história da parábola do bom samaritano que nós já conhecemos. Nós temos ali 3 personagens que estão diante de um necessitado. Nós temos o profeta, nós temos o levita e temos o samaritano. Nós temos o profeta e o levita, que representa o religioso, aqueles que estão dentro da igreja ainda vivendo os rituais da antiga religião, ainda vivendo de tradições. O profeta e o levita certamente estavam indo para o culto, como diz, tinham um compromisso e carregavam talvez a Torá nas suas mãos, ou a Bíblia como nós a carregamos hoje. Esse era o compromisso, esse era o ritual que era mais importante do que cuidar daquele que estava necessitado no chão, caído. Quando nós estamos vivendo a religião, nós nos preocupamos muito mais com essas regras do que com a necessidade dos nossos queridos irmãos, ou daquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo. Jesus Cristo mesmo, ele é o exemplo, porque a Bíblia vai dizer que ele senta com os publicanos, com as prostitutas e com os pecadores. E nestas indagações, ele afirma: eu não vim para aqueles que estão sãos, mas para aqueles que necessitam de serem curados. Que nós repensemos os valores que estão dentro de nós como igreja do Senhor, para que a porta esteja sempre aberta, para que novas pessoas, que almas, se rendam aos pés do Senhor. Que nós entendamos a importância de sabermos que as culturas no mundo,
E isso está muito presente no nosso país, que é um país miscigenado, é um país de várias misturas, de vários povos e raças. E às vezes nós esquecemos disso, é que essas culturas servem para colorir o nosso mundo, mas não para nos separar, não para nos dividir. E isso é presente dentro da igreja. Vejamos se porventura nós não estamos sendo como aquela igreja que indaga Pedro. Vejamos se nós não estamos nos comportando como aquela igreja. Senão, como nós vamos alcançar aqueles que estão à nossa direita e à nossa esquerda? Colossenses 2,11 diz assim para a gente encerrar: nele também, ou seja, em Jesus Cristo, foste circuncidado, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. A preocupação da igreja, dos cristãos judeus, era que os gentios não eram circuncidados. Então, por isso, eles não podiam permanecer no pátio da adoração. Mas aqui o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, aquele que levou a mensagem até os gentios, que enquadra-se, eu e você, que não éramos e não somos israelitas de nascença, ele afirma que nós já fomos circuncidados no nosso coração. E essa circuncisão implica que nós deixemos a carne do pecado. Conforme nós já falamos na aula no início, o que nos faz separação é o pecado. E agora nós estamos ligados pelo poder do sangue de Jesus Cristo, e é isso que se importa. Então, que chegue até a igreja onde nós estamos localizados, todo tipo de pessoas. Elas são bem-vindas. E todas elas podem ser tratadas no Senhor para serem santas como o Senhor é santo. E que nós sejamos esse povo santificado, porque Cristo nos chama para essa grande missão. Que Deus te abençoe. Nós estejamos juntos na próxima segunda-feira com o nosso Google Meet. Oremos em nome de Jesus. Pai, obrigado, Pai, por tudo. Entregamos nas tuas mãos nossas vidas. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e somos gratos pela tua palavra, pela tua verdade. Abençoa o teu povo, a tua igreja, e cuida de nós, Pai. Sê conosco em mais uma semana, e que seja uma semana de vitória. E assim nós profetizamos a bênção sobre a vida dos teus filhos, todos aqueles que estão ao alcance, Pai, dessa transmissão, e especialmente aqueles que se decidem para a tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima.